Olá, meu nome é Júlio César. Juntamente com Luan Fábio, iremos apresentar no segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável nosso trabalho, cujo título Gestão Pública das Águas e ODS 6, um retrato da descentralização dos comitês de bacia hidrográfica no estado da Bahia. Esse trabalho tem a autoria do mestre Radisson Monteiro Rezende, em colaboração com os três coautores. São Clarice Silva Vitória, Júlio César dos Santos Santana e Luan Fábio Nunes da Conceição Santana. Duas perguntas nortearam nosso trabalho, que são de que forma os comitês de bacia hidrográfica na Bahia têm cumprido seu papel participativo na gestão pública das águas e esses comitês estão em consonância com a ODS 6. A ODS 6, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável previsto na Agenda 2030. E esse objetivo, ele busca garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Esse trabalho se justifica pela importância de compreender os modelos de gestão participativa dos comitês de bacia em consonância com o ODS 6, tendo em vista que o Brasil possui a maior reserva de água doce disponível do mundo, mas que ao longo das últimas décadas tem enfrentado problemas na sua gestão desse recurso. Os objetivos do nosso trabalho são o objetivo principal é retratar a atual configuração das entidades que estão ocupando cargos representativos no Comitê de Bacia Hidrográfica da Bahia, e os objetivos secundários são identificar se a gestão tem sido descentralizada e participativa e verificar a implementação dos instrumentos de gestão pública das águas, relacionando suas práticas aos cumprimentos das metas da ODS 6, vinculada à Agenda 2030. Olá, meu nome é Luan Fábio e venho aqui apresentar para vocês como foi a nossa metodologia. A metodologia utilizada para a construção desse trabalho, tem natureza qualitativa, utilizando o levantamento bibliográfico de 2002 e a análise do conteúdo, que consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações que emprega procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, Bardim, 1977, de documentos oficiais. Então, utilizamos a base de dados oficial do INEMA para poder colher esses dados. Foi feita a pesquisa bibliográfica, depois a gente utilizou, o levantamento dos dados e construção de tabelas e gráficos, que posteriormente vamos mostrar para vocês. Então, a base do INEMA norteou totalmente o nosso trabalho. Depois aconteceu a sistematização dos dados, que a gente lá na frente vai apresentar alguns gráficos bastante importantes, para poder nortear essa configuração das bacias hidrográficas da nossa Bahia. O levantamento de dados de bacias hidrográficas da Bahia, foi constatado que existem 17 bacias hidrográficas no estado da Bahia, porém apenas 15 possuem comitês, e muitos comitês não possuem regimento interno. Então há essa falha aí, grave em relação aos comitês de bacias hidrográficas. E apenas 6 das 15 bacias possuem plano de gestão de bacia, deixando lacuna para o gerenciamento de áreas. E assim pode deixar que alguns usuários dos recursos hídricos, utilizem menos e outros utilizem mais e outros nem utilizem. Não tenha voz, nem vez nesse plano de gerenciamento de bacias. E as bacias que possuem menor extensão em área por quilômetro quadrado possuem um maior número de membros ativos. Então, tem essa discrepância aí também. Aqui é o primeiro gráfico, em relação dos comitês de bacia geográfica que possuem regimento interno, apenas 10 possuem esse regimento interno. E aqui estão o nome delas, Bacia Hidrográfica Grande, Itapicuru, Paramirim, Peruípe, tem Ijucuruçu, Bacia do Recôncavo Norte, Iambupe, Recôncavo Sul, Salitre, Sobradinho, Verde Grande e Verde Jacaré.
E esse gráfico aqui é a relação dos comitês de bacia que possuem plano de bacia hidrográfica, apenas 6, né? E eles são Leste, Paramirim, Santo Onofre, Recôncavo Norte, Iambupe, Recôncavo Sul, Salitre e Verde e Jacaré. A Câmara Técnica de Planos, né, Programas e Projetos são aquelas câmaras que são formadas geralmente para poder tomar decisões ou plano de trabalhos, né? E aqui apenas 5 possuem, né, ativas, que é Bacia Geográfica de Contas, Grande, Paramirim, Santo Onofre, Recôncavo Norte, Iambupe e Recôncavo Sul. Aqui a gente traz um panorama geral, né, da porcentagem de documentos criados pelo comitê. A gente trouxe esse gráfico aqui para ficar melhor para o entendimento de vocês em relação às porcentagens. A porcentagem do rendimento interno é 33,3% não possui rendimento interno em relação a todos os comitês de bacia, né, os 15, e 66,7% possui, né, esse rendimento interno. Agora, a porcentagem do plano de gestão de águas, é, 60% não possui e 40% possui. Então, uma discrepância enorme em relação a não ter, não existir, né, esse plano de gestão de águas, que pode impactar diretamente dentro dessa bacia hidrográfica que não possui esse plano, né, para um melhor gerenciamento. E a porcentagem da Câmara Técnica de Planos, Projetos e Ativa, né, é 67,7% não possui e 33,3% possui. Então, também tem essa discrepância aí em relação a essas câmaras técnicas, que são bastante importantes para tomar decisões, né, e criação de planos de trabalho para tomar, né, decisões e iniciativas para melhor gerir essa gestão dessas bacias hidrográficas. Esse gráfico, ele demonstra a representação das entidades que compõem os conselhos de bacia hidrográfica do estado da Bahia. Através dele, é possível fazer uma breve análise visual dos órgãos que ocupam esses espaços e também contribuem para as tomadas de decisões. É perceptível o baixo número de povos e comunidades tradicionais, o que torna, na maioria das vezes, a representatividade dessas entidades insuficiente nas tomadas de decisões que os favoreçam. Dos 15 comitês observados, a maior representatividade entre as entidades está no poder público. Ao menos 12 possuem participação dos três poderes públicos, federal, estadual e municipal. O segundo setor de maior representatividade dentro dos conselhos são associações, sindicatos e órgãos de classe e, seguidamente, pelos usuários de pesca, irrigação e uso agropecuário. Um dado importante é que dentre as 5 maiores bacias em termos de extensão, 2 não possuem nenhum tipo de representação de comunidades indígenas. Um outro fator que chama muita atenção é a presença das entidades de ensino e pesquisa que estão presentes em 14 dos 15 comitês de bacia. Isso fortalece a necessidade de discutir os modelos de gestão, analisando seu funcionamento e realizando pesquisas de âmbito não só social, mas também ambiental. A maioria das bacias, elas possuem apenas abrangência no estado da Bahia, apenas uma possui abrangência no estado da Bahia e de Minas Gerais, justamente por estar inserida no território desses dois estados. Com exceção do setor da indústria e mineração, todos os outros setores possuem representantes do estado da Bahia e do estado de Minas Gerais nessa bacia, que é a bacia Verde Grande. É possível concluir, com base nos dados analisados, que o estado da Bahia tem empreendido esforços no sentido de implantar os comitês de bacia hidrográfica, pressupondo a governança e a participação social em consonância com o ODS 6,
já que dentre as 17 bacias hidrográficas, 15 delas já possuem um comitê. Mas também é possível observar e concluir que, ainda que tenha esses esforços, há diversas lacunas relacionadas tanto ao planejamento de gestão das águas, tanto ao rendimento interno, bem como a falta dos outros dois comitês que já deveriam ter sido instalados e que até o presente momento não tem nenhum dado referente à instalação desses dois comitês. É notório também a discrepância das variações de entidades dentro dos comitês de bacia. E isso sobressai principalmente observando que há um grande número de participantes dos setores privados e de órgãos públicos, deixando a minoria em maior representatividade, que são os povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, através disso, é possível concluir que, através da ausência desses grupos dentro dos comitês de bacia, pode abrir brechas para que o modelo de gestão participativa e a atuação dos comitês de bacia hidrográfica vá de contrário ao que diz a ODS 6, que é assegurar a disponibilidade hídrica, uma água potável de qualidade para todos. E com isso, encerramos nossa apresentação.